O que é evangelismo, né? Evangelismo é a proclamação do evangelho. Aqui é um texto do doutor Galaor Tupan Júnior, mas esta é a definição que eu mais gosto, é a proclamação do evangelho. Evangelismo, nós não estamos proclamando o nosso trabalho, não estamos fazendo propaganda da nossa igreja, não estamos falando quem somos, é a proclamação do evangelho. Certo dia, um mestre falou para o seu discípulo, né? Pregue a palavra e, se necessário for, fale. Pregue, principalmente com a vida, né? Então, pode ser verbalmente, né? Como também pode ser no viver. Pregar com a vida e, se necessário for, fale. Por isso que nós pregamos o tempo todo. Ah, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Nós evangelizamos 24 horas por dia. As pessoas nos observam. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. As pessoas nos observam. As pessoas estão lendo a nossa vida. Nós somos uma carta aberta. Nós somos uma carta e devemos transmitir a palavra. Quem gosta de distribuir folheto aí, diz eu. Para eu ouvir, viu? Para eu ouvir. Não ouvi ninguém. Liga o microfone aí, pessoal. Eu! Sim, só eu. Eu! Só duas. Olha, próxima aula nós vamos fazer uma atividade. Traga um folheto. Todo mundo traga um folheto. Tá certo? Todo mundo traga um folheto. A atividade é para Amém. nota. Eu vou dar nota nessa atividade prática. Todo mundo trazer um folheto. Bom, se evangelismo é a proclamação do evangelho, né? Duas palavras que foram traduzidas para evangelismos é querigma e martírio. O querigma é um anúncio, é a proclamação, é usar os lábios para falar, é esse ensino, é isso que nós fazemos o dia todo. Mas o martírio é a vida, é o testemunho, é aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos entender que nós somos a mensagem. Alguém aqui é carteiro, carteira, trabalha no Correio, ou na Shopee, ou na Mercado Livre? Alguém que trabalha fazendo entregas? Nós não somos entregadores de folhetos. Nós somos a própria mensagem. Quem está aqui? Ou vocês já estão dormindo? Eu nem comecei a aula. Sempre quando eu falo, alguém vai dormir. Aqui. Estamos aqui ouvindo, devagarzinho. Porque geralmente alguém dorme quando eu estou dando aula. Normalmente eu durmo primeiro que todo mundo, mas Essa turma aqui fica ligada, pastor. Estamos atentas. Vamos lá. Só Quem está ouvindo. falando? Suzy. Suzy. Tudo bem, Suzy. Então, nós somos a mensagem. Nós somos a pregação, o testemunho. Certo rapaz falando com o crente, diz assim: aquilo que você é, fala tão alto
que eu não consigo ouvir o que você está falando. Então, nós somos a mensagem. O nosso testemunho fala mais alto. As nossas ações falam mais alto. Então, precisamos ter essa convicção. Todos nós estamos pregando, ou por palavras e sempre pelo testemunho. Todo mundo aqui? E agora, Sim. Sim. olha o que foi que Bonk, Reinhard Bonk, falou. Hoje o problema de espiritualidade está sendo atacado de várias maneiras, por pessoas de diferentes crenças e culturas. Por exemplo, alguns tentam reconciliar a eles mesmos as suas crenças ao Evangelho, alegando que o Evangelho não é único, e sim, na essência, o mesmo de todas as religiões. Diz que se trata apenas de uma questão pessoal. Já ouviram isso? As pessoas dizem que qualquer caminho leva a Deus. Pessoas dizem que qualquer religião leva a Deus. Então não adianta eu falar que eu sou da igreja batista, que eu sou da igreja pentecostal, não adianta. Eu sou discípulo de Cristo. Eu sou de Jesus. Isso é que vai tocar no coração das pessoas. Então, eu sou a mensagem. Aquilo que eu falo tem um impacto, mas aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, o impacto é muito maior. Olha que bom que continua falando. Reinhard Bonk, ele foi um grande avivalista, ganhador de almas. Eu estive em uma de suas conferências, comprei 2 livros dele, fiz um curso de evangelismo com a equipe dele e impactou muito o continente africano. Foi maravilhoso, viu? Aquela conferência que eu participei. O Antigo Testamento nos ensina que por trás do nosso pecado existe o pecado, um instinto de pecar que nos trai a todos. Isaías 59, de 7 a 9, de 7 a 8. Vocês querem ler? Vocês são especialistas em Bíblia, né? Pode ler, por favor. Minha Bíblia está aqui atrás, ó. Vou pedir sempre para vocês lerem. Isaías 59, do. 7 a 8. Então, vou ler, viu, pastor? Sim. Os seus pés correm para o mal, são ágeis para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nas suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Até o 8? Até o 8. Pronto. Já li, pastor, até o 8. O que é que está acontecendo? Esse que eu tô escutando agora, não vai ver se melhora. Meu Jesus. Nossa, tá bom, viu? Estamos te ouvindo bem, viu, Fátima? Tá excelente. Eu tenho que desligar esse negócio aqui, viu? Fica ligando. Olha a essência do ser humano. Olha a essência descrita por Isaías. Registrada por Isaías. O que é que tem dentro? Não é apenas algumas coisas ruins. Existe um pecado maior. Existe um pecado. Ele está colocando aqui em letra maiúsculas, as letras, que existe algo dentro do ser humano. Que é isso?
O pecado é uma nuvem negra. Olha aqui, bom que fala novamente. O pecado é uma nuvem negra, neutralizando cada voação nossa. Um preconceito destrutivo. Muitos já estão acostumados a confessar os pecados e serem absolvidos. E existe dentro de nós. E nós precisamos, cada dia, a humanidade, né? O ser humano precisa, cada dia, vencer isso. Vocês conhecem alguém que é uma pessoa muito boa mesmo? Pessoa que parece crente, mas não é, mas é excelente, excelente. É até melhor do que muitos crentes. Faz boas ações, tem um coração maravilhoso. Bom, é uma pessoa que só falta ser crente? Tem muita gente assim mesmo. Quem conhece aí? Uma pessoa que só falta ser crente. Porque é tão boa essa pessoa que eu vou abrir o chat, que aí vocês vão digitando no chat, né? Quem conhece? Escreve aí. Conhece alguém assim? Que só falta ser crente? Então, eu quero dizer que essa pessoa, sendo boa, maravilhosa, excelente, vai para o inferno. Sabe por quê? Se não aceitou Jesus, se não tem Jesus, faltou tudo. Só falta Jesus, faltou tudo. Só falta ser crente. Vai para o inferno. O pecado domina ele, o mal domina ele. Então nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que ter mais direcionamento, ter mais disponibilidade, ter mais, colocar isso como projeto de vida, que precisamos pregar a palavra. Amém ou não amém? Amém. Amém. Ok. Espera aí, pulou. Deixa eu tirar aqui, ó. Porque eles precisam que eu pregue a palavra. Porque eles precisam. É a mesma coisa, eu não sendo crente, eu tenho que pensar, por que eu preciso ser salvo? Então, por que eu preciso pregar a palavra para essas pessoas que são tão boas e pregar para aquelas que têm uma vida terrível, têm vícios, é pornografia, tanta coisa. Eu preciso pregar para essas pessoas. Por quê? Primeiro, o mundo jaz no maligno. O diabo é quem domina essas pessoas. O mundo jaz no maligno. Segundo, a pessoa é pecadora. Todos pecaram. Não há um justo. É bonzinho, é maravilhoso. Não há um justo. Nenhum sequer. Todos pecaram. Por isso que eu tenho que pregar. Se meu filho não tomar a decisão, para onde ele vai, eu tenho que pregar. Eu sou responsável por pregar. Senhor, manda um anjo. Lá estava Lázaro e o mendigo. Senhor, manda. Não, ele tem os profetas lá, tem a palavra dos profetas. Eu tenho que pregar. Porque eu preciso ser salvo. Porque eles precisam. Porque o mal é quem habita neles. O mal está habitando neles. Mas ele é tão bom, mas dentro dele tem o mal. Olha o salmo aqui, ó. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Isaías 53. Desgarrados. Uma alma
sem rumo, uma vida sem direção. Vocês já prestaram atenção, vocês que viajam muito, pastor, esposa de pastor, viaja muito para lá e para cá, os transeuntes da estrada, as pessoas que são vivem caminhando, 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 vivem andando na estrada, eles têm algum destino? Eles têm algum objetivo? As pessoas estão assim, sem rumo, sem direção. Então precisamos pregar. E qual o salário? O salário é a morte. E eles conseguem mudar? Eles são escravos. Não conseguem. Olha aqui. Mas se eles se esforçarem, serem religiosos, guardar a lei, conseguem? Não. Mas eles são fortes. Meu parente é forte, meu filho é forte, meu pai é forte, minha mãe não consegue. Ir para a igreja não adianta. Não adianta. Mas já se batizou. Tomaram banho em piscina. Tem pensamento positivo. Não salva, não salva. Não adianta. Porque dentro da gente, se não houver aquele arrancou, tirou, não adianta. Ser religioso, ser bonzinho. Olha bom que aqui no seu livro, Evangelismo de Poder. A salvação é o meio pelo qual um Deus justo torna uma pessoa iníqua em uma aceitável e limpa diante da sua presença. Pronto. Não adianta, não precisa fazer nada, não adianta se esforçar, não, não, não. É a ação de Deus. É Deus trabalhando no coração da pessoa. Ah, é bom demais, ele só faz coisas boas. Ah, olha, a conversa não adianta. Frequente igreja não adianta se Deus não agir. Domingo eu vi um testemunho de um pastor que ele aceitou Jesus, mas só veio se converter depois. É a ação de Deus. Não é emoção, não é estou sentindo, não, é a ação de Deus. Por isso que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Todo mundo aqui? Olhe, não saiam não, não vão dormir não. Sim. A tempo e fora de tempo. Então, por meio da salvação, Deus nos oferece as riquezas da sua graça. Eu quero ser abençoado. Entrega a sua vida para Jesus. Eu quero proteção. Entrega a sua vida para o Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá. Entrega para o Senhor. Então, Deus nos oferece as riquezas da sua graça, a recompensa do seu reino e a segurança da vida eterna. Quem tem medo de morrer? Diz amém. Eu não vi ninguém, graças a Deus. Oh, Deus bom. Ninguém disse, graças a Deus que eu não vi ninguém. É a segurança de vida eterna. E não tem como conseguir nenhuma dessas coisas através de frágeis esforços de um mundo caído. Não. Só pela ação transformadora. Só pela ação de Deus, o Espírito Santo agindo dentro de nós. Dentro do ser humano, dentro do ser humano. Então, eu preciso ser a mensagem. O folheto é bom, o evangelismo é bom, o ar livre é bom, o programa de TV é bom, o programa de rádio, tudo é bom. Mas, se o Espírito Santo
não estiver levando essa mensagem, de nada adianta. Todo mundo aqui? Olhe, não vão correr não, hein? Sim. Amém. Estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Tirar aqui Jonathan Edwards, no livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Não há nada que mantenha os ímpios um momento fora do inferno, a não ser pela mera misericórdia de Deus. É duro, né? Não é fácil, não. O homem está vivendo nas trevas. O homem está se enganando e sendo enganado, vivendo sem esperança, afastado de Deus e andando, caminhando para a morte eterna. E inferno. Não há nada que mantenha os ímpios de um momento sequer fora do inferno, se não for a graça, a misericórdia, a ação de Deus. E qual é o nosso dever? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Imagina o seu bebê. Começou a andar. Começou a andar e aí ele vai saindo de casa, chega na porta, tem uma escada terrível. Ele começa a querer descer a escada. Você faz o quê? Meu bem, ô meu bem, cuidado, você vai cair, viu? É assim, né? Se eu não for enfático, se eu não for em cima da pessoa, a pessoa cai, a pessoa morre, a pessoa comete. Então, como pregador, assim, ó, segurando pelo fio do cabelo, nós temos que puxar essas pessoas, sai daí. Não tem nada que tire, só a graça e a misericórdia de Deus. Amém ou não amém? Cadê o chat? Alguém vai dizer amém? Amém, amém. Cadê o Amém. chat? Cadê o chat? Cadê o chat? Quero ver no chat. Amém? Eu vi um amém aqui. Estou vendo um amém aqui. Cadê os outros amém? Ai, 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 ai. Cadê as irmãs? Meu Deus! Muita gente dormindo aí. Já, ó. Não tem nem. Amém. Amém. É só a graça, a misericórdia de Deus. Só o Senhor agindo. Eu não posso fazer nada. O que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer, é ficar calado. Nem ser um vaso sujo, tem que ser um vaso. Porque a minha vida prega. Todo mundo aqui? O ser humano não se encontra espiritualmente ferido. Oh, coitado. Está tão mal. Coitado. Espiritualmente não. A Bíblia diz em Efésios, né, que vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Não está ferido, não. Está morto em delitos e em pecado.
nos quais nós também andávamos antes. Fazendo o quê? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos filhos da desobediência. Então, a humanidade não está espiritualmente ferida. Oh, coitado. Oh. Não, está morto. Agora me diga uma coisa. Eu quero saber aqui, rapidinho, já abri o chat para saber. Quem já morou próximo de um curtume? Curtume é onde pega os animais, abate, tira o couro, põe o couro lá estirado, aquele cheiro, né, que exala, aquele, é terrível. Ou já morou perto do lixão, ou já passou, já foi ao cemitério quando ele estava exumando os cadáveres. Aquele mau cheiro também. Quem já teve essa experiência? Põe aí. Já passou perto, né? Sina? Quem já teve essa experiência de passar no lugar? Aqui eu vi um noticiário que a pessoa estava morta já tinha alguns dias. A vizinha sentiu aquele cheiro horrível, aquele cheiro, chamou a polícia. Quando a polícia abriu a porta, estava lá em decomposição, mas o cheiro terrível, terrível. Me diga uma coisa, olha essa frase. O ser humano não se encontra espiritualmente ferido, mas espiritualmente morto. Será que nós estamos sentindo o mau cheiro desta morte? Será que nós estamos sentindo este corpo se decompondo? O corpo não, esse espírito mortos espiritualmente. Ô, pastor, Delitos e pecados. Diga quem é teu nome? Sara Borges. Sara. Esses dias morreu uma pessoa aqui em uma roça, e aí quando o pessoal foi encontrar o corpo dele, e aí a gente foi enterrar, e aí tava um mau cheiro terrível, mesmo que foi fazer todos os procedimentos, mas não, teve jeito, me deu ânsia de vômito, sabe? O caixão passou assim perto, me deu aquela ânsia de vômito, aquela coisa horrível, repugnante, muito horrível, terrível. Isso porque a carne estava se decompondo, estava, né? Estava exalando esse cheiro terrível. Mas a alma da gente, nós que estamos espiritualmente, as pessoas que estão espiritualmente mortas, será que não exala também alguma coisa? Estamos sentindo ou não estamos? Estamos percebendo ou não? Porque às vezes as pessoas estão mortas na nossa casa. É um pai, uma mãe, um parente próximo, um parente mais distante. Na nossa casa e a gente nem. Às vezes o nosso vizinho não está fisicamente morto, mas está espiritualmente morto. Drogas, adultério, vícios, espiritualmente morto, e a gente não nem percebe. O Senhor abre nos olhos espirituais. Abre nossos olhos espirituais. Quem quer fazer essa oração? Abre-nos, ó Deus, os olhos espirituais para enxergar a condição do ser humano. Enxergarmos. Porque se nós não enxergarmos, nós não vamos levar a solução para eles. Mas tudo bem, a gente não enxerga que ele é necessitado, que ele está
Morto, a gente não enxerga, a gente não vai levar a solução. E a solução é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Se está morto, a gente tem que levar quem? A vida. Ai, meu Deus, já dormiram. Estão aqui? Estamos. certeza. Com certeza. Estamos ligadas. Estou aqui bem Levar a acordada. vida. Hein? Estou bem acordada. Bem acordada? É, sim. Aleluia. Temos que levar a vida. E por que a gente não leva? Por que a gente não percebe? Por que a gente não enxerga essas coisas espirituais? Eu vou contar um pecado. Posso contar? Não vai falar para o pastor, esposo de vocês, não, senão eu vou ser disciplinado. Vai me levar para a comissão de ética. Vai me levar para Orme-Ban. Eita, meu Deus, eu comecei a tremer agora. A minha mestra chegou. Minha mestra, né? Tô tremendo. Mas eu vou confessar o pecado agora. Ó, quando a pessoa me pede oração por alguém que está doente, está assim, está assado, aí já, eu antes de orar pelo câncer, antes de orar pela não sei o que, eu vou orar para Deus salvar. É o mais importante. É ir para o inferno curado ou ir para o céu do jeito que tiver, para Deus salvar. Primeira coisa que eu faço é orar para Deus salvar. Então, eles estão mortos espiritualmente. Senhor, salva, Senhor. Meu Deus, é uma oportunidade para ele se converter, para ele abrir coração. Senhor, é isso que a gente precisa. Primeiro, enxergar essas coisas. Porque as pessoas estão mortas. Eu vejo trabalho evangelístico. Aqui em Mussurunga, tem muitos jovens, adolescentes que já gostam disso. É o teatro, é dança, é não sei o que, é não sei o que lá. O louvorzão na praça, é pra lá. E eu fico assim, meu Deus. De que adianta fazer tanta coisa, mas o foco não é salvação? O foco não é a salvação de almas. Então a gente precisa ter cuidado e pregar o evangelho. Opa, pregar o evangelho. Espera aí que eu quero tirar isso daqui. Botar aqui bem na cara do homem, ó. Pregar o evangelho. Olha uma frase aqui. Se uma ação evangelística não visa a obra salvífica, então é como colocar um ar-condicionado num vagão que está indo para o inferno. Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar fazer festa, aquele louvorzão, aquele negócio na praça, tanta coisa, mas a pregação do evangelho é só de bênção, de oração, e não prega que Jesus Cristo salva. Que Ele é a única esperança. Que Ele é a solução. Olha o que Jonatas Edwards fala num trecho do livro dele. Da mensagem, isso foi uma mensagem, que aí foi colocada em um livro. Ao tempo que resvalar o seu pé, escorregando, a pessoa está em cima de uma pedra, à beira do rio, essa pedra cheia de limo, e ele está quase escorregando para cair no precipício. Quase escorregando. Os israelitas sempre estavam expostos à destruição, assim como alguém que está ou anda em lugares escorregadios sempre está exposto a cair.
quase escorregando, quase escorregando. O salmista diz assim: eu quase que me desviei, eu quase que. O ser humano está assim, a ponto de escorregar, a ponto de cair. E nós temos a palavra, temos a mensagem, nós temos solução. A solução é Jesus. Continuando, eles estavam expostos à destruição inesperada e súbita, pois não pode prever se o momento permanecerá de pé ou se cairá. Quando cair, cairá de uma vez, sem aviso. Essa é a situação de Israel. Essa é a situação do ser humano. Eles estão sujeitos a cair sozinhos sem serem lançados pela mão de outro. Que todos têm dentro de si o mal, o pecado. A razão pela qual ainda não caíram é somente porque não chegou o tempo designado por Deus. Mas o dia está próximo. E a gente precisa correr. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Prega a palavra em tempo fora de tempo. Prega a palavra em tempo fora de tempo. Viva. Viva o evangelho. Porque estamos vendo sinais da volta do Senhor. E as pessoas estão se convertendo? Estão enchendo as igrejas? Estão. A gente vê nas redes sociais muita gente. Agora, precisa viver a palavra. Não é só cantar, não é, só, é viver a palavra. Todo mundo aqui? Então, o problema do ser humano é mortos em delitos e em pecados. Mortos em delitos e em pecados. E nós precisamos fazer o quê? Pregar. Com a vida e com a voz. Principalmente com a vida. Porque eles estão mortos. Não adianta ficar alisando, não adianta, não, eles estão mortos. Eu tenho que ser mais enfático. Por isso eu pergunto novamente: quem tem um dom de evangelismo aí? Diz amém? Martin Lloyd Jones diz o seguinte: a evangelização depende eminentemente da qualidade de vida que é conhecida e desfrutada em nós, na igreja. A qualidade de vida. Não é a religião, não é a religião. Não é a religiosidade, é a qualidade de vida. Quanto mais eu sou apaixonado pela palavra, quanto mais eu sou apaixonado pelo que o Senhor viveu, vive e continua vivendo através da igreja, eu evangelizo. Eu evangelizo. Eu posso dizer uma coisa? Nós não precisamos do dom de evangelismo. Tem evangelista? Tem. Tem pessoas dotadas? Tem. Mas nós não precisamos. Nós só precisamos obedecer. Só precisamos obedecer. Se nós obedecermos, nós iremos pregar. Se nós obedecermos, nós iremos falar. Se a gente não sente esse peso de sair, de evangelizar, esse peso de que eu sou responsável pela salvação de A, de B, de C, pela mudança de vida, se não sente, eu preciso de ser revivado, eu preciso de um revivamento na minha vida. Agora, não vai depender de mim, não vai depender da minha vida. É ele entender que é o Espírito Santo da vida dele que vai atuar. Eu tenho que ensinar tudo isso. Então, eu preciso orar.
Você já anotou o nome dos seus vizinhos aí? Você tem relação toda a sua parentela? E ora, apresenta a Deus. Eu preciso orar. Não só orar, orar e falar. Orar e pregar. Para ver a minha família toda nos pés de Jesus. Todo reavivamento na história do mundo moderno tem sido fundamentado em uma explosão de oração e evangelização. Comece a orar para as pessoas não crentes que você conhece. Comece a clamar e veja o que é que Deus vai fazer. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Você já ouviu falar da Grande Comissão? 51% disseram que não. Nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar. O que é a Grande Comissão? Outros, 25%, ouviram falar, mas não sabiam o que era. (17% sabia o que era. E 6%, bom, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O que é que diz lá em Marcos 16:15, em Mateus 28:19-20? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é cumprir. E outra coisa, ó, ide pregar o evangelho. Ide fazer discípulo. Imperativo. Então não precisa de dom. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Então eu não preciso estar cheio. Eu não preciso estar poderoso, pulando no espírito. Não, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer o que Deus, o que o Senhor ordenou. O que acontece é que aqui em Mussuruga, aí não, mas aqui em Mussuruga, o pessoal puxou o pastor, desobediente, não vai, não vai, não quer, não está sentindo, eu não estou sentindo, é? E a desobediência? Só quer fazer quando sente? Ele mandou, é uma ordem. E o desobediente vai para onde? No mesmo lugar do mentiroso, no mesmo lugar do idólatra, desobediente. Então nós temos que ter consciência. Pregar o evangelho, fazer discípulo, ensinar, é uma ordem. Não é para eu sentir, é para eu obedecer. Amém ou não amém? Amém. Vamos adiante, né? Amém. Vamos adiante. Olha o que o Hudson Taylor diz. A grande comissão não é uma opção a ser considerada. É uma ordem. O missionário ganhou muitas almas porque ele tinha essa convicção. Não é uma opção. É uma ordem a ser obedecida. Por que será que algumas pessoas ganham muitas almas e outras não ganham ninguém? É uma ordem. É uma ordem para ser realizada o tempo todo. Em tempo e fora de tempo. Já avisei para todo mundo trazer um folheto, né? Na próxima aula. E hoje é 8. Todo mundo trazer um folheto.
Depois eu vou tomar aula aí como é que faz as salas temáticas. Você fazia as salas temáticas no Meet. Vou ver aqui como é que faz no Zoom, viu? Para fazer aulas temáticas, cada um evangelizar o outro. Hum, aula prática, cada um evangelizar o outro, viu? Já estou dizendo o que é. Vamos lá. Olha aqui, que é que Spurgeon. Olha o que Spurgeon falou. Evangelizar, ganhar almas, não é roubar membros de outras igrejas estabelecidas. Eles ensinar o nosso chigolete peculiar. Isto é, as coisas que caracterizam a nossa igreja ou denominação. Porque isso não é evangelismo, é movimentação de pessoas de uma igreja para outra. O nosso objetivo é levar almas a Cristo, ao invés de conseguir adeptos para a nossa igreja. Nosso objetivo não é encher o hall de membros. Nosso objetivo é levar pessoas a Cristo. Todo mundo aqui? O que não é Sim. conquistar a alma. Não é escrever apressadamente mais nomes no hall de membros da igreja para exibir um bom aumento no final do ano. Olha, este ano nós crescemos tantos por cento. Por quê? E fizemos a campanha e trouxemos aí Spurgeon, trouxemos. Não, não é. É, é o quê? Cadê? Aqui. Colocar dentro da igreja pessoas não convertidas é enfraquecê-la e degradá-la. Tem que ser pessoas convertidas. Não é só um hall de membro grande, é só uma igreja cheia, não. Pessoas convertidas, pessoas santas, pessoas transformadas, pessoas que dão testemunho. Tem acontecendo muito aí, igrejas superlotadas, mas de pessoas que não dão testemunho. Que não é conquistar uma alma, não é provocar emoções, não procure sensação nem produzir efeito. Lágrimas a correr, olhos chorosos, soluços e clamores, tumultos e todo tipo de confusão pode ocorrer e talvez se possam tolerar como um acompanhamento dos sentimentos genuínos. Mas, por favor, não planeje produzi-los. Culto emotivo, um culto que a pessoa já prepara palavras chaves, palavras de impacto. Não, não faça isso. Dei-me uma religiosidade que floresce no Monte Calvário e não no vulcão do Vesúvio. O maior zelo por Cristo condiz com bom senso e com razão. Zelo por Cristo. Ainda Spurgeon. Tudo isso aqui é do livro Conquistador de Almas. Se os nossos ouvintes chorarem por seus pecados e por Jesus, deixe que suas lágrimas jorrem como rios. Nós temos que continuar assediando os corações até quebrantá-los, para prosseguir depois pregando Cristo crucificado, até que esses corações sejam restaurados. Feito isso, temos que continuar a proclamar o Evangelho até que todo o seu ser se submeta ao Evangelho de Cristo. Vida transformada. Quem está aqui? Vidas transformadas. É isso que nós queremos ver. É isso que nós queremos ver no meio da igreja. E não muita coisa que se vê por aí. Muita coisa. Precisamos pregar a palavra.
O que é realmente ganhar uma alma? Consiste em instruir o homem de modo que conheça a verdade de Deus. A instrução comunicada pelo Evangelho é o início de toda a obra verdadeira realizada na mente dos homens. Olha só, a instrução. Ele precisa conhecer. Então, esses jargões, essas frases prontas, Jesus te ama, não sei o quê, não leva a conhecimento. São só frases de impacto. Esse Jesus te ama tá tão batido que as pessoas não dão nem valor. Se nós somos a mensagem, se nós somos a pregação, nós temos muito mais que passar para eles. Amém ou não amém? Olha o que Spurgeon falou e olha o que está escrito. Portanto, ide, ensinai. A instrução comunicada pelo Evangelho é o início de toda a obra verdadeira realizada na mente das pessoas. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Olha só, somos enviados para evangelizar ou para pregar o evangelho a toda criatura. Isso não será realizado a não ser que ensinemos aos homens as grandes verdades da revelação. Vou falar uma coisa aqui para ti, para vocês. Vou abrir um pouco aqui. Não dá para separar evangelismo e discipulado. Evangelizar, eu tenho que ensinar. Discipular, eu tenho que ensinar. Então, não são dois departamentos diferentes. Acontece um atrás do outro. Estou evangelizando. Agora, em novembro, vai ter aqui em Salvador a campanha Billy Graham. Não sei se vocês participaram da primeira. Eu não sou velho, mas eu participei da primeira campanha, que foi pela televisão, né? E vai ter outra aqui agora. Vamos ter outra. O evangelismo é um ensino. Na hora da pregação, a gente está ensinando. E, ao mesmo tempo, continue ensinando. Continue ensinando. É instruir o povo acerca do Evangelho de Cristo. O que é realmente ganhar uma alma para o Senhor? Pregar o Evangelho. É necessário não somente instruir nosso ouvinte e fazê-lo conhecer a verdade, mas também impressioná-lo de modo que sinta. Ah, mas o senhor falou para não ter cultos emotivos provocados por mim, não. Mas que o Espírito Santo pode quebrantar, pode, sim, que ele faça o que ele quer, que ele esteja à vontade para fazer aquilo que Deus quer. A palavra deve ser como um vento que passa impetuosamente pelo coração, fazendo vibrar o homem todo, como a trigal maduro ondula na brisa estival. Religião sem emoção é uma religião sem vida. Mas é o Espírito Santo quem faz isso. David Brainerd, ele pedia: Senhor, leva-me aos índios, leva aos matas, leva-me, Senhor, aos campos. Eu não quero morrer aqui, eu quero morrer pregando a tua palavra. Quero morrer vivendo, vivendo, sendo testemunha viva do teu evangelho. No livro Esforça-te para ganhar almas, nós temos aqui umas atividades.
Escrever uma lista de nomes de pessoas que você quer ganhar para Jesus. Pense nisso aí. Quem dos seus parentes, amigos, vizinhos, colega de escola, de trabalho, escreva essa lista e comece a orar por essas pessoas. Isso aí está no livro de Orlando Boyer. Faça essa lista, ore. Ore por cada nome. Tem um livro chamado Best, que ele ensina os passos para a gente ganhar as almas. Se aproximar, orar, fazer uma boa ação, convidar a pessoa para comer, lanchar, e aí ir se aproximando até que você traga para dentro de casa para estudar a palavra de Deus. Eu vou ver onde é que está esse livro e trago aqui na próxima aula para vocês adquirirem. É uma benção, uma benção. Escreva o nome dos seus amigos, seus parentes, seus familiares, pessoas que estão no círculo, seu círculo de influência. Não crentes. Comece a orar e peça a Deus uma oportunidade para testemunhar, uma oportunidade para pregar, para falar do amor de Deus. É bom deixar um espaço, como tem no manual de vocês, para vocês escreverem. No dia tal, ele aceitou Jesus. Obrigado, Senhor. Nós tínhamos um grupo, eu era membro da Igreja Livre dos Vales, do Rio Vermelho, pastor Júlio de Miguel, e lá tinha os grupos nos lares. Lá em casa tinha os grupos nos lares, e nós tínhamos uma caderneta pedindo de oração. E toda semana orávamos e tínhamos testemunhos. Do lado a gente começava a escrever, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Certo dia eu folheando aquela caderneta, quantas coisas, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É bom registrar. Isso nos deixa emocionados e nos deixa assim confiantes. Deus responde às orações. Deus responde a cada oração. Escreva o nome, deixa aí ó, um local para colocar o dia, que você tiver a resposta, e agradeça, dando glória por cada alma que Ele vai salvar. Coloca no seu coração ter o alvo de ganhar seus parentes, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos para Jesus. Eu tenho uma estratégia para poder pregar para os meus vizinhos. Eu gosto de plantar. Minha esposa também gosta muito de plantar. Mas eu não gosto das coisas que ela planta. Só gosto das coisas que eu planto. Bom, não gosto das coisas que ela planta. Ela planta roseira, rosa do deserto e exória, tantas coisas. É só para dar flores. Eu não. Eu gosto de plantar aquilo que se come, né? Eu gosto de plantar aquilo que eu possa mastigar. Eu não como flor. Eu não como folha. Não. Ela gosta de ver as flores, gosta disso não. Aí eu comecei a plantar morangos. E aí os morangos, ó. E os meus vizinhos tudo assim. E eu ficava. Quando tinha muitos morangos, eu pegava assim as mudas. Pegava 5, 10 mudas.
cada um num saquinho na mão. Aí chegava na casa dos vizinhos, vizinho, me dá um presente. E olhava para minha mão. Isso aqui, ó, um morango aqui, ó, para você plantar. Mas para a semana eu veio aqui para ver se não morreu, viu? Eu ia olhar se não morreu ou ia conversar com ele. Olha a estratégia. E eu ia lá toda semana conversar com ele. Até que um chegou, meu filho está precisando e precisa de oração, não sei o quê. E aí o outro abriu o coração. E devagar eu fui entrando nessas casas aqui e pregando o evangelho. Peça a Deus uma estratégia. Peça a Deus como pregar para os seus vizinhos. Como ganhar seus vizinhos para Jesus. Amém? Continuando aqui, nesse texto de Orlando Boyer. Fazer essa oração. Procuro, com o auxílio do Senhor, ganhar uma alma cada ano ou mês e levá-la a fazer o mesmo. Fazer discípulo. Date e assim. E vai para o campo, pregando o Evangelho. Amém? Ou não amém? Muito bem. Primeira aula de evangelismo nós terminamos. Mas não quero deixar vocês abatidos. Não quero deixar vocês cabisbaixo. Eu não prego. Eu não ganho a alma. Eu não sei pregar. Eu não sei evangelizar. Eu quero passar para vocês o que esse doutor, que foi professor de Billy Graham, que foi professor de Philip Yancey, foi professor de vários pregadores renomados. Ele foi professor. O que ele ensinou até hoje é colocar em prática, que é a escala de Angel. Eu tenho dado essa escala em quase todas as turmas. A escala de Angel. Para mostrar que nós estamos fazendo. Às vezes a gente não vê o resultado. E só vai ver resultado daqui a... Mas nós estamos pregando. E a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. A gente tem que se alegrar, porque a mensagem está sendo pregada. O Senhor está falando com cada um. Então, ó, fica tranquilo. Continua pregando. Continua pregando. Porque Deus está trabalhando no coração das pessoas. Tivemos um seminário, foi lá em Conquista. Quem pregou, que eu fiquei impactado, foi o diretor da missão Antioquia. Ele contando a experiência, eu comprei até um livro sobre evangelização dos muçulmanos lá nos países que são fechados para o evangelho. Ele pregou ali. Eu fiquei maravilhado, mas e maravilhado com a técnica, com a paciência, com aquele trabalho demorado, mas ele conseguiu êxito. Deus fez um milagre ali e salvou uma pessoa muito importante. Então é isso aqui que nós vamos aprender. Dr. Angel, James Angel, ele descreveu o processo pelo qual a pessoa passa em seu caminho para a fé em Jesus. O processo
que a pessoa percorre para conhecer Jesus, para entregar a vida para Jesus. E às vezes é demorado. Às vezes, quantas vezes nós desistimos de pregar? Quantas vezes nós desistimos de falar com as pessoas porque as pessoas não querem? As pessoas não se rejeitam. As pessoas não entendem. As pessoas. Quantas vezes nós desistimos? Mas com essa escala, nós vamos ver que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos no caminho. E as pessoas estão gravando, porque a palavra de Deus não volta vazia. Não volta. Ela faz aquilo que lhe apraz. Ela faz aquilo que ele quer. Então, vamos continuar. Vamos ver aqui nessa escala e devemos prosseguir a pregar. Devemos prosseguir a fazer a obra. Aqui tem algumas publicações dele, né? Onde foi que erramos? Onde erramos? O que deu errado no evangelismo? A comunicação da estratégia. Erramos o quê? Outra é mudando a mentalidade de missões. Ele percebeu que as pessoas são tipo consumidores, né? Pessoas, eles são tipo clientes de um supermercado, de uma empresa, e começou a fazer um estudo do comportamento do consumidor lá na Universidade de Ohio, né? No início de 1960. Ele foi presidente da Comissão de Pesquisa do Consumo até 1969. Lecionou na Winston College de St. David, Pensilvânia. E por 18 anos foi presidente do Departamento de Comunicação da Wheaton College, né? Desenvolveu a escala Angel para o processo de maturidade. Essa escola, Wheaton College, né, foi considerada uma fortaleza do evangelismo na década de 1940. E tem uma longa tradição na luta contra a escravidão e oferecer educação igualitária para as mulheres. 1.600 alunos se matricularam em 1950. E desses alunos, Billy Graham, Jim Elliot, René Padilha, Philippe Yancey foram alunos dele. O Dr. Angel foi o principal pioneiro da pesquisa sobre o consumidor. Com vários alunos de doutorado, colegas de publicações, ele moldou a pesquisa experimental no campo de comportamento e publicou muitos livros e materiais. Esses dois aqui, né? O que erramos, o que deu errado no evangelismo, que não tem avançado, e mudando a mentalidade de missões. Onde erramos? Mudando a mensagem das missões. Onde temos errado? Tá? Nesse livro, ele promove apaixonadamente uma nova estratégia de comunicação. Nova estratégia. E essa estratégia começa com o modelo do termômetro.
O termômetro vai. Eu li uma reportagem essa semana que uma frente fria vindo lá da Argentina, subindo, ia chegar até a Bahia trazendo chuvas. Mas eu vi, ó, hoje, lá no Paraná, fez 2 graus no interior do Paraná. Lá em São Paulo, ontem, estava 9 graus. Meu filho está morando lá. Eles, olha, o termômetro mede de menos a mais. Olha isso aqui, de menos 20 a mais 20. O termômetro mede. E disse assim, o comportamento do ser humano é assim, vai de menos, do negativo para o positivo. E tem seres humanos que eles estão posicionados em cada degrau desse. Está no degrau negativo ou no positivo. E cabe a nós reconhecer o degrau de cada pessoa. Qual o degrau que cada pessoa está? Quando nós aplicamos essa escala de Angel, fica fácil conhecer o degrau de cada um e fica fácil entender se nós estamos tendo sucesso no evangelismo. Por isso que eu gosto dessa escala. A gente entende se está havendo sucesso ou não. Se as pessoas estão crescendo ou não. Todo mundo aqui? Ou já dormiram? Estão aí, né? Então, o termômetro com o qual todos nós estamos familiarizados serviu a James Angel como modelo de sua escala. Na escala, todos os estágios anteriores da conversão são apresentados no negativo. A transformação do gelo em água, no ponto 0 graus, corresponde à transição da perdição para a salvação. O desenvolvimento posterior na área positiva corresponde ao desenvolvimento do cristão até a maturidade espiritual. Muito bem. Então aqui, ó, começou de menos 8 e foi até mais 4. Se transferirmos o estágio de desenvolvimento para o nosso tempo presente, podemos observar e descrever diferentes etapas de desenvolvimento. Por exemplo, de abertura menos 8, abertura religiosa, falta de conhecimento, conhecimento geral, parará, certo? Até chegar menos 1, decisão de entregar. 0, entregou. Novo nascimento. Entregou a vida para Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Entregou a vida para Jesus. Aí vai, começando o discipulado. Então aqui, ó, tem o azul e esta cor aqui, um amarelozinho, tá? Então, o azul é evangelismo, o amarelozinho, discipulado. E continuar pregando, fazer discípulos de todas as nações. Tem no manual aí. Do roxo ao verde, do roxo aqui do menos 8 até o menos 1, a pessoa ainda não está salva. Se não está salva, vamos fazer o quê? Pregar o evangelho. Evangelizar. Vamos levar a palavra. Vamos viver a palavra. Vamos ser a mensagem. Vamos dar um livro. Vamos dar um presente. Vamos conquistar o coração da pessoa. Tá? Do amarelo ao marrom escuro lá em cima, 4, certo? É a pessoa salva.
Esse é o âmbito da vida congregacional. No entanto, a comissão do Senhor é fazer discípulos de todas as nações. Começa em -8 e não termina no +4. Continua. Continua. É a pregação do Evangelho. Em tempo e fora de tempo. Ensinando a guardar todas as coisas. O que é o evangelismo clássico? O evangelismo clássico, que o evangelismo todo mundo faz, o evangelismo que a gente quer é pregar o evangelho e a pessoa aceitar. Eu preguei e a pessoa aceitou, na hora. Pronto, é isso que a gente quer. Mas existe um processo, existe passos, né? Até a pessoa chegar a essa fé, a essa decisão de se tornar nova criatura. Existe um processo, tá? É muito fácil acontecer assim. E é maravilhoso quando acontece. E nós ficamos felizes. Mas esse processo, às vezes, é demorado. E nós precisamos entender que é assim. Viu? Demorado mesmo. Por um lado, essa unilateralidade do evangelismo é sua grande força. Ele coloca no centro o passo mais importante para a fé salvadora. Por outro lado, traz consigo desvantagens impactantes. Às vezes a gente se decepciona. Às vezes a gente tem decepção. E a decepção faz com que as pessoas parem. Não vão mais para o evangelismo. Ah, são muito duros. As pessoas aqui não aceitam. Eu chamo e não vem. E aí começam as reclamações e o trabalho para. Se o trabalho para, eles não vão subir de degrau em degrau. E as pessoas vão subindo de degrau em degrau. E nós vamos ajudar as pessoas a subirem. Muitas vezes as pessoas estão querendo ver logo sucesso, mas a escala nos ajuda a ver que tem um contexto maior, tem uns passos a serem seguidos. E a gente não precisa ficar decepcionado no primeiro não. Não fica decepcionado quando a pessoa não mostra interesse. Não, existe passos que nós precisamos fazer, colocar em prática. Felizmente, nós vemos a decepção como fim de um engano. Isso nos leva a buscar não o sucesso bíblico de curto prazo, mas o de longo prazo. Toda ação evangelística é bem-sucedida. Olha essa frase. Toda ação evangelística é bem-sucedida, porque traz um progresso muito diferente na escala Angel. É bem-sucedida. Que progresso é esse, pastor? É que nós estamos subindo degrau a degrau, degrau a degrau. Estamos levando as pessoas a crescerem. E eles estão crescendo. Jesus não disse assim, salva os perdidos. Não, ele falou, façam discípulos de todas as nações. Não é salve. Não é pregue que vai acontecer imediatamente. Não. Vão lá, ensina e vão trabalhando com as pessoas. Vão trabalhando, fazendo discípulos. E é isso que está ilustrado nessa escala. Desde a pessoa que não sabe nada, nunca ouviu falar, vamos dizer assim, um índio, alguém que está num país com outra cultura que não é cristã,
Então, nessa escala, as pessoas vão crescendo, de degrau em degrau. Amém? Eu vou parar aqui. Ah, ainda faltam 10 minutos, pastor. Faltam 15 minutos, pastor. Sim, vou parar aqui para nós continuarmos na próxima aula com a escala falando a partir do degrau número 8. A partir do degrau número 8. E entender como usar essa escala. Então, próxima aula de hoje a 8, né? Como usar essa escala.